Com certeza você já teve algum problema com o sistema sem fio dos microfones da sua igreja, né? Sabe, desde chiado, corte na transmissão, sabe, aquele microfone que fica picotando? Até mesmo captar um sinal de outro lugar. Voz que vem do além. Se você quer resolver isso, entender de uma vez por todas como esse sistema ele funciona e aprender as melhores práticas, então fique ligado até o final porque temos muito conteúdo interessante para frente. Roda a vinheta. Antes de começarmos, deixe-me me apresentar. Eu sou Josué Marins, apaixonado por som e com experiência em ajudar a igreja de operadores de áudio a alcançar um som de qualidade. E hoje eu estou aqui para compartilhar o meu conhecimento com vocês. Vamos lá? Então, pessoal, antes da gente começar, eu queria contextualizar um pouco com vocês assim, o porquê que eu resolvi gravar esse vídeo, né? Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram onde cerca aí de 74 pessoas aí marcaram, né, a opção que demonstra assim pouco conhecimento sobre esse tema. Começar a entender o que é a radiofrequência, como ela é essencial para as transmissões de frio dos nossos microfones, né? A gente precisa entender o que seria, antes de mais nada, a onda de rádio, né? Assim, em resumo, a onda de rádio é uma forma de radiação eletromagnética que permite transmitir as informações, comunicações, de uma forma geral, sem fio pelo espaço, pelo ar. Um exemplo bem prático disso imagina que você tem um pacote, você quer atravessar esse pacote por um rio. Então você utiliza um barco para fazer essa passagem de uma margem para outra. Dentro da nossa analogia, o que vai ser esse pacote? Pacotes são todas as informações, seja vídeo, áudio, dados, que você quer levar de um lado para o outro, beleza? O rio ele seria o espaço, né? Seria o ar, por onde essas frequências, né, de rádio elas vão transitar. E as margens do rio seriam o agente emissor e o agente receptor dessa informação. Seria aí a melhor representação disso seria das antenas, né? Tanto a antena que emite como a antena que recebe essas informações, beleza? Então, pessoal, antes da gente dar continuidade aí, eu queria recapitular com vocês, digo recapitular, porque a gente já tem outros conteúdos aqui no canal falando sobre isso, mas seriam os conceitos aí sobre onda, período e frequência, né? Só que dessa vez aplicados especificamente aí ao rádio, né? A questão do rádio, da radiodifusão. Isso vai ajudar a gente a compreender melhor como é que funciona aí os nossos sistemas sem fio. Então, o primeiro conceito seria o conceito da onda, né? Mas, Josué, o que é uma onda de rádio, especificamente falando, né? Então, uma onda é uma forma de energia que se propaga através do espaço. No contexto da radiodifusão, é uma onda eletromagnética que carrega as informações de áudio, de vídeo e dados. E é usada aí para transmitir os sinais de rádio, sinais de televisão, muitas das vezes até mesmo o sinal de internet. Essas ondas elas vão viajar aí pelo ar, sem a necessidade de nenhum meio físico, de cabo, qualquer coisa assim, e vão alcançar o receptor, onde ela vai ser decodificada e vai reproduzir a informação que foi transmitida. Ou seja, existe um processo de codificação e decodificação. Então, quando você está com o seu microfone sem fio lá e você fala no microfone, o sinal de áudio, a pressão sonora, ela vai ser convertida em sinal de áudio. Esse sinal de áudio, né, esse pulso eletromagnético e essa energia, ela vai ser novamente convertida em ondas eletromagnéticas, vai ser transmitida pela antena que está no seu microfone. Sim, no seu microfone existe uma antena. Né, vão viajar através do ar, né, vão chegar no receptor do seu microfone e ela vai ser novamente decodificada, transformada em sinal de áudio e aí vai seguir o caminho aí pela sua mesa de som,
por todo o seu equipamento e por todo o seu sistema, até chegar nas caixas de som, onde ela vai ser novamente transformada aí em som para que a gente possa ouvir, né, para que a sua igreja aí ela possa ouvir. O segundo ponto que eu queria ver com vocês seria a questão do período da onda, né? Então, o que seria o período, né, de uma onda? Se refere ao tempo necessário para que uma onda complete um ciclo, complete um ciclo inteiro. Ou seja, para que ela vá de um ponto, né, de referência, como o pico de uma onda, até retornar ao mesmo ponto. Então, explicando isso melhor, o que vai acontecer? Você tem a onda eletromagnética, assim como a onda de áudio, né, as frequências de áudio, a onda eletromagnética, ela vai a um ponto máximo, retorna até até o estágio inicial, ela decai até o ponto mínimo e retorna até o estado inicial. Essa ondulação, né, esse período que faz com que ela tenha essa modulação, né? Esse período ele é medido em segundos e em radiodifusão o período é importante para determinar a frequência. Ou seja, já explicando a frequência, você tem um período e aí dentro de um determinado espaço de tempo, que normalmente o que é oficial o espaço aí de 1 segundo, você vai ter uma repetição desse período. Então, ela faz esse movimento e novamente repete esse ciclo perfeito. E aí, quando você conta isso dentro de 1 segundo, você tem a frequência, né, com que esse ciclo ele se repete. Tá? Então, por exemplo, numa estação que transmite e opera sintonizada num canal de TV ou de rádio, por exemplo, no rádio uma FM 100,5 MHz. Quer dizer que ela tem uma frequência de 100,5 milhões de ciclos por segundo. Então, assim como as frequências do áudio, da nossa fala, elas vão seguir esses mesmos conceitos, eles também são válidos para a transmissão via frequência, né, via ondas de rádio. Elas têm o mesmo princípio, né, de modulação de onda e de frequência de recepção. É importante a gente saber isso para saber quais são as frequências, né, as sintonias que os nossos microfones eles vão trabalhar. É um conceito da mesma forma, né, que a gente estuda, quando a gente estuda acústica, né, o som, o áudio, ele vai ser aplicado também, só que dessa vez de forma eletromagnética. Beleza? Então, galera, agora eu queria falar com vocês sobre algumas nomenclaturas, algumas siglas que a gente utiliza dentro desse contexto. E acho que isso vai ajudar a gente a entender como é que é esse mecanismo da transmissão, né, das ondas de rádio. Você já deve ter ouvido falar em AM e FM. AM vem de uma sigla em inglês que é o Amplitude Modulation, né, modulação de amplitude, que consiste basicamente em você modular as ondas de rádio de acordo com o sinal de áudio, por exemplo. Então, da mesma medida, né, existe um sincronismo, e aí você vai ter, de acordo com a variação do áudio, você vai ter a modulação das frequências de rádio, né, das ondas de rádio. Isso vai fazer com que o elemento receptor consiga identificar e fazer a devida decodificação desse sinal de áudio aí que está sendo transmitido. O FM é um conceito bem similar, vem também de uma sigla em inglês chamado Frequency Modulation, ou seja, modulação de frequência. Mesma forma, você vai ter aí as suas ondas de rádio com a sua frequência, aí, a frequência da onda de rádio modulando de acordo com a modulação da frequência aí do teu sinal de áudio. Ambas as técnicas, elas foram aí desenvolvidas no início do século XX. O AM ele vem primeiro, o FM ele vem posteriormente,
Cada um tem a sua característica, né? O AM é uma técnica que funciona para grandes distâncias, quando você quer transmitir numa longa distância. Ele tem um alcance maior por conta dessa alternância e da modulação. Porém, o FM ele vai funcionar no alcance, ele tem um alcance menor, mas ele tem mais resistência a qualquer tipo de interferência, né, na frequência ali, na onda, e ele vai te oferecer uma qualidade de áudio no final, né, no seu produto final maior. Talvez você que está assistindo agora não seja dessa época, mas, por exemplo, ainda existe hoje em dia rádio AM e FM. Dificilmente você vai ter uma rádio com música numa banda AM. Todas as rádios, né, para você ouvir música, você está no carro, você sintoniza, elas estão na FM. Por quê? Porque você tem uma qualidade de áudio melhor. Então, como envolve música, arranjo, você consegue ter uma nitidez, uma clareza melhor dentro do FM. Já o AM, já não rola esse tipo de situação, mas você tem muita rádio ali onde você tem locução, você tem fala, transmissão de jogo, futebol. Ainda existem pessoas que até hoje ali ligam a televisão e colocam o rádio, né, para ouvir a narração do rádio, né? Alguém aí já deve ter ouvido isso, né? Já deve ter visto isso acontecer, porque acaba sendo uma narração mais completa, sem enrolação, enfim, tudo mais. E normalmente essas rádios elas estão na banda AM, né? Então, ou seja, com uma antena eles conseguem varrer um território muito maior. Você tem uma diminuição da qualidade, porém, como na maioria das vezes é algo que é fácil de compreensão e você não tem tanto comprometimento. Então, resumidamente, galera, duas formas, né, duas técnicas que você tem para você conseguir fazer com que esse sinal, com que essa transmissão, ela alcance maior ou menor distâncias. Então, eu acho isso importante para a gente conseguir compreender tipos e formas de a gente fazer com que esse sinal ele seja transmitido de uma ponta a outra. E isso é um princípio também muito presente aí nos nossos microfones sem fio, beleza? Então, galera, outra sigla que a gente encontra bastante aí nesse universo aí da radiofrequência são as siglas VHF e UHF, né? Para variar, são siglas aí provenientes das palavras do original inglês, né? No caso do VHF seria Very High Frequency, ou frequência muito alta, fazendo a tradução literal, e o UHF seria Ultra High Frequency, né? Frequência ultra alta. Basicamente, assim, essas duas nomenclaturas, primeiro você foi feito, né, desenvolvido aí o VHF, que visava aí uma nomenclatura aí para uma abrangência aí de equipamentos, né, que era a realidade ali quando esse termo ele foi desenvolvido. Depois, com a evolução da tecnologia, a gente passou a precisar de uma nova nomenclatura, daí onde surgiu o UHF. E basicamente essas duas nomenclaturas vão dividir o espectro, né, de radiofrequências em dois, né? Ou seja, de mais ou menos 30 MHz a 300 MHz, que é o caso do VHF, e o UHF, que vai de 300 MHz a 3 GHz. Por isso ele tem esse ultra, né? Ou seja, você tem o VHF das frequências altas e o UHF das frequências ultra, né? Ultra altas. Já seria uma região mais acima. Eles vão basicamente aí fazer uma divisão entre os serviços e o que cada um utiliza, né? Ali dentro do UHF você tem ali a telefonia móvel, você tem rádio de comunicação, os nossos microfones sem fios, né? Sistemas sem fios em geral.
Já no VHF, né, que são as altas e não as ultras altas, né, você vai de 30 a 300. Então, recapitulando, de 30 a 300 você tem o VHF, né, são as frequências altas, né, e do 300 até os 3 GHz você tem as ultra altas frequências, quase travei a língua. E aí você tem essa região, e aí eles vão fazer a divisão do espectro. Dentro ali do VHF você tem o quê? Comunicação marítima, rádio FM, né? Isso dentro do VHF. E aí por aí vai, né? Em resumo, assim, são dois termos utilizados para descrever diferentes faixas de frequência, tá? Essas siglas são importantes para a gente classificar a utilização de serviços de comunicação que operam em frequências específicas. E aí, quais são esses serviços? Beleza, pessoal? Compartilhar aqui então com vocês essa tabelinha aqui. Fiz essa tabelinha aqui com base de como, mais ou menos, como hoje está dividido aí o nosso as radiofrequências hoje, tá? Então aqui você tem as faixas de frequência, uso primário e secundário. O que é isso, José, uso primário e secundário? É a forma como a Anatel hoje ela classifica as faixas, né, os serviços que vão estar nessas faixas e as suas prioridades, ou seja, quem tem prioridade nessa faixa, por exemplo, de 9 kHz a 30 kHz. Radiodifusão sonora, que é um serviço AM. Ele tem prioridade. Secundariamente, a radioamadorismo e radionavegação. O que isso quer dizer? Que, na priori, quem tem prioridade é esse serviço aqui, radiodifusão sonora. Caso, dependendo da região que você esteja, do lugar, não tenha uma radiodifusão, um serviço AM utilizando essa base, tá? O seu uso secundário aqui para radioamadorismo, radionavegação, ele está liberado aí para usar tranquilamente. E é sempre de maneira condicional, tá, pessoal? De uma forma que o secundário não interfira no primário. Ah, José, isso é obedecido? Acredito que muitas das vezes não, porque em alguns casos fica difícil, por exemplo, quando a gente fala de telefonia móvel, você saber que você está, por exemplo, com o seu microfone causando algum tipo de interferência na telefonia móvel. Mas é por esse mesmo motivo que eles estabelecem as faixas. Tá? Para que, por exemplo, quando você tenha um equipamento que está setado ali para trabalhar de tal a tal frequência, como é o caso dos microfones hoje em dia, ele não esteja no próprio equipamento, o fabricante vai setar uma faixa onde, de preferência, ele não haja esse tipo de competição. Mas, na prática mesmo, você ter a real noção disso, de quando você está fazendo algo bem difícil de acontecer. Então, você tem de 30 a 300, radiodifusão, radioamadorismo. Você vai ver muito radioamadorismo aqui nessa lista. Radiodifusão sonora, radioamadorismo. É interessante que, enquanto nessa faixa aqui, o radioamadorismo está na segunda, já de 300 kHz a 3 MHz, ele já passa para primeiro. E o AM passa para segundo. Então, isso já é feito para que, cara, preferencialmente, se o cara tem rádio amador, né? Sei quantas pessoas, de repente, que estão vendo esse vídeo aqui agora sabem o que é isso, mas é o que você vê muitas vezes no filme, o cara com rádio gigante, com uma espécie de um câmbio, aquele câmbio, desliga e tal, enfim, tem isso hoje é considerado praticamente um esporte que já não é tão mais comum hoje, difundido, mas principalmente por uma galera mais antiga, se utiliza ainda. Eu conheço, tenho alguns amigos mais velhos que são radioamador e enfim, tem certificação, é todo um universo que envolve isso daí, tá? Radioamadorismo, radiodifusão sonora, o FM, né? Já começa a entrar aqui. Aí é interessante que você vê bem aquilo que a gente bateu no ponto anterior, que é a divisão entre o VHF e o UHF. Tá? Até aqui
né, você tem aí o VHF, né, trabalhando, e aí a partir daqui, ó, desses 300, você já começa o UHF. Então começa a difusão sonora, telefonia móvel, radioamadorismo, serviços móveis e TV analógica. TV analógica, essa aqui foi desligada. Isso inclusive vai, de alguma forma, interferir na questão do uso dos microfones, que é o que nos interessa. Tá? Hoje, em termos de Brasil, a gente não tem mais um serviço de televisão analógica. Então isso provocou uma liberação de uma dessas faixas que já foi ocupada com outro serviço, mas de alguma forma envolve aí a questão da utilização dos microfones, tá? A gente vai falar isso mais daqui a pouquinho. Então aí você já começa com a TV analógica digital, analógica, TV digital, serviços fixos, telefonia, radioamadorismo, serviços fixos, banda larga sem fio, radioamadorismo, serviços móveis. O que poderia ser, Josué? Você vai perguntar, né? Onde é que estão os nossos microfones aqui? Tá? Os microfones estão dentro desse universo aqui. A gente vai ver mais para frente, tá? Mas poderia ser como, por exemplo, um desses serviços. Serviços móveis, né? Tem uma parte aqui que ele fala, não telefonia, mas sim serviços móveis. Ó, tá aqui, ó. Tá bem, né? Bem dentro da faixa aí do que seria mais ou menos a questão dos microfones. Então essa aqui é uma tabela, galera, para vocês verem e entenderem como é que isso hoje está organizado, né, as faixas, pelos serviços, pela ordem de prioridade de cada um. Então, pessoal, né, aí ao X da questão, qual é, afinal de contas, a faixa destinada aí para a gente utilizar os microfones sem fio? Galera, essa faixa ela vai mais ou menos de 470 a 698 MHz. É o que pela Anatel hoje é estabelecido aí para utilização não só de microfones, né, mas para qualquer equipamento aí de produção audiovisual, seja evento ao vivo, show, teatro, produções de filmes, enfim, é a faixa que hoje os microfones eles trabalham. Agora, existe uma outra faixa que vai de 698 até 806 MHz, que ela foi descontinuada, tá? Então você ainda hoje encontra muitos microfones que trabalham e operam nessa área, nessa região. Dispositivos mais antigos que operam nessa faixa, tá? Por quê? Porque houve uma mudança com relação a essa questão, aquela tabela que a gente viu, que você viu ali que tinha muitos espaços ali, faixas destinadas à TV digital. Com o fim da TV digital no Brasil, essa faixa ela foi vendida pela Anatel para as bandas de 4G, 5G, né, telefonia móvel em geral. Então, o que aconteceu? A gente perdeu os microfones. Você que de repente está vendo esse vídeo aqui, você pode ter um microfone que é um dispositivo mais antigo, que trabalhava naquela faixa, mas eu não posso mais operar nessa faixa. E aí saiu uma atualização pela Anatel, né, que os microfones que trabalhavam nessa faixa, eles podem continuar sendo utilizados, mas em caráter secundário. Por isso, né, de novo, aquela nomenclatura em caráter primário e secundário que a gente viu na tabela. Ou seja, desde que esses microfones eles não interfiram, né, no serviço de telefonia móvel, eles podem continuar. O grande X da questão, pessoal, é que a gente não tem como saber exatamente assim, se a gente está efetivamente, principalmente numa cidade grande como, né, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, né, qualquer lugar mais populoso, quando de fato esses microfones eles podem estar ou não interferindo, né, ou sendo interferidos, que no nosso contexto aqui é tão importante quanto, né? É muito complicado a gente
estabelecer esse nível de interferência, a gente sabe exatamente isso. Mas eu acredito que tem alguns pontos, algumas dicas que eu queria compartilhar com vocês, que eu acredito que possam fazer você ter menos problemas em relação a isso. Então, pessoal, queria compartilhar essas dicas, tá? Umas coisas que eu anotei aqui, que eu acredito que, independente do cenário que você tem na sua igreja, você vai conseguir mapear, uma vez, é claro, que você assistiu todo esse conteúdo agora, entendeu melhor como é que é o funcionamento, sabe que existe todo um espectro, né, de radiofrequências, tem vários outros serviços competindo, às vezes com o seu microfone. Eu acredito que com base nesse conteúdo aqui, dessas dicas, você vai conseguir ter um melhor aproveitamento aí para o teu sistema, tá? A primeira dica, então, pessoal, conheça bem o seu microfone. A gente tem um vídeo aqui no canal, vou deixar em algum lugar aqui da tela, ou de repente na descrição aqui, um vídeo onde eu falo sobre microfones, mas eu falo especificamente sobre a captação do microfone, dinâmico, cardioide, enfim, eu falo sobre tudo que diz respeito à captação do microfone. Mas, especialmente em microfones sem fios, é importante que você leia o manual, veja como é o processo de transmissão do seu microfone sem fio. Transmissão que eu digo é essencialmente uma transmissão via rádio. Então, como é que ele funciona? A primeira coisa que você precisa saber no seu microfone, ele é um microfone de banda fixa ou de banda móvel, né? Ou seja, ele trabalha numa frequência específica ou ele trabalha numa frequência móvel, ou seja, você consegue alterar tanto no microfone, que é aqui então o agente emissor, como na base, né, que é o agente receptor, a frequência que você vai trabalhar. Alguns microfones são fixos, outros são móveis. Primeira coisa que você precisa saber se ele for um microfone de banda fixa, aí é um pouquinho mais complicado, porque você não tem muito o que fazer, tá? Ele é fixo e você não tem como alterar. Uma vez que ele é um microfone móvel, então você tem um pouco mais de liberdade. Dependendo das outras dicas aqui, você vai ter uma versatilidade maior ou menor. Mas é importante que, para começo de conversa, você conheça como é que é esse sistema do seu microfone. O segundo ponto conheça o seu ambiente. Você pode, por exemplo, ter um microfone fixo, de banda fixa, que trabalha numa frequência fixa, e de repente você mora no interior, você mora numa cidade pequena, e aí a probabilidade de você ter problemas é um pouco menor, porque é a população menor, enfim, a incidência de radiofrequências acabam sendo menores, não tem jeito. É diferente de você morar, por exemplo, no centro de São Paulo. É um lugar onde, se a gente for analisar o espectro de radiofrequências, de ondas de rádio, é muito maior, muito mais denso, muito mais poluído, por assim dizer. Então, isso é importante até para você, às vezes, na hora que você estiver pesquisando para comprar o seu microfone, você levar isso em consideração. Então, dentro dessa linha de conheça bem o seu ambiente, primeiro ponto, acho que você precisa levar em consideração isso, a questão de onde você mora, onde é a sua igreja, qual é o lugar. Moro no Rio de Janeiro, qual é o lugar do Rio de Janeiro, enfim, isso tudo vai te ajudar a entender um pouco mais isso. Dentro do ideal, que a gente acredita ser o ideal, seria importante assim, você fazer o que a gente chama de mapeamento, uma varredura do seu ambiente. Para isso, você vai precisar de um equipamento específico, que faça essa leitura e essa análise, conhecendo aí a faixa que os microfones operam, você fazer uma leitura para saber qual a melhor faixa. E aí, claro, evidentemente, com um microfone que te permita fazer essa alteração. Para que você consiga sintonizar ele na faixa de frequência que tenha menor interferência.
tá? Então, conhecendo o seu ambiente, tendo essa disponibilidade. Ah, José, mas qual equipamento? Eu não tenho equipamento para fazer isso é uma coisa profissional. Hoje tem opções excelentes na internet. O último equipamento que eu vi que tem assim, um excelente custo-benefício para isso é o Team SA Ultra. Você tem o Team SA e o Team SA Ultra. Esse Ultra é bem legal, porque ele tem uma tela, você não precisa ligar em computador e nada mais. Ele consegue fazer essa leitura e mostrar para você dentro de onde você está, para que você consiga fazer essa análise aí, enfim, para poder trabalhar com o seu microfone aí, tá? Poxa, Zé, não tenho como comprar, por mais barato que seja. Você pode pesquisar aí na internet esse modelo que eu te falei agora, mas não tenho mesmo, e a gente sabe que sempre tem esses casos. Então, quando você não tem isso, aí, gente, não tem outra forma a não ser do jeito assim, tentativa e acerto. Então, você vai selecionar uma frequência que você julga se é melhor e você vai testar. Então é na dor mesmo, sabe? Colocar aí, vai falhar, vai picotar, vai, sabe? E aí isso aí é um pouco mais complicado. É muito importante nesse processo que você tenha de repente mais microfones, para caso apresentar falha, você pelo menos tem outro, que você consiga colocar numa outra frequência. O legal é você explorar frequências que sejam mais distantes, né? Canais aí que sejam mais distantes um do outro, para evitar esse problema de interferência. Mas em todo caso, né, só tem um microfone e tal, ou tenho dois, mas eu utilizo os dois estão sofrendo algum tipo de interferência. É o bom e velho microfone com fio, que aí você tem como ir testando, né, caso ao longo ali do culto, né, da reunião da igreja, ele apresente algum problema, você vai lá e troca, seleciona uma nova frequência, faz um teste no outro culto, né? A ideal é que você não espere chegar ao culto para fazer esse teste, você faça um teste prévio. O grande problema é porque como toda essa gama de serviços estão atrelados à usabilidade, às vezes você pode fazer um teste num determinado período do dia e tá tranquilo, e na hora que é o culto, você ter uma utilização. Vai entrar alguém vai ligar alguma outra coisa numa frequência que vai interferir com o seu microfone e você vai ter problema disso na hora do culto. Então, assim, nunca é algo 100% garantido, mas é tentativa, como eu falei, tentativa e acerto, tá? Procura observar em volta da sua igreja se você tem torres de telefonia, celular, se tem outras igrejas próximos, né? Hoje isso é muito comum, né? Às vezes é uma igreja muito perto da outra. Já aconteceu comigo de estar com um sistema de microfone, não era nem um sistema de microfone chama para microfone, era um sistema de sem fio para instrumento. E aí saiu na guitarra, no falante assim do amp do guitarrista, a voz de um outro microfone, provavelmente de uma igreja ali próxima. O equipamento era dele, ele setou ali, estava tocando, né? No intervalo de uma música e outra, entrou uma voz saindo, vindo do amp do guitarra. Essa coisa que acontece, pode acontecer. É bom você anotar, né, essa região. Se tem outras igrejas perto, cara, e você tem a possibilidade, bate lá, pergunta, olha o modelo. Às vezes a pessoa não sabe, pergunta se você pode olhar, ver o modelo certinho, anota o modelo, vai na internet, pesquisa, vê qual frequência que o microfone está trabalhando. De novo, se é fixo, se é móvel. Pois é, mas isso vai dar um trabalho, isso vai dar galera, mas não tem jeito, né? Eu tô falando, entendo que eu tô falando aqui com pessoas que querem dar o seu melhor e não querem ter nenhum tipo de problema ou interferência na hora do culto. Então, tem que fazer o trabalho de casa, não tem jeito. Então, vai lá, bate, pergunta, procura ver, e aí você troca conforme for a tua disponibilidade, essa frequência aí, que possa ter outros microfones. Às vezes é o mesmo microfone, ainda mais assim, quando modelos mais baratos,
Então, provavelmente, se você comprou, a igreja do lado vai ter comprado também, até porque vocês devem ser atendidos pelo mesmo fornecedor. E normalmente o fornecedor, quando oferece para uma igreja, ele oferece para outra. E aí é muito provável que vocês tenham, de repente, às vezes, o mesmo microfone, o mesmo modelo, e aí o risco de vocês estarem trabalhando na mesma frequência, até porque a maioria das pessoas só liga e usa, ele é muito maior, tá? Então, uma vez que você não consegue fazer o ideal, que é uma varredura do espectro daquela região da tua localidade, né, dentro da tua realidade ali, não tem jeito, vai pro tentativa aí, tentando até você acertar e achar um lugar onde você tenha menos tipo de problema com isso. Pessoal, que eu sempre falo com o pessoal quando eu vou na igreja é o posicionamento da base, tá? Da base do seu microfone. Às vezes você tem umas igrejas que são muito profundas, né? Você tem igreja aí com mais de 20 metros de profundidade. E, em geral, né, a tendência é que os microfones tenham um bom alcance. Mas quando você vai aumentando a distância versus as interferências, né, que você possa estar tendo, você potencializa para o lado negativo. Então, eu sempre oriento o pessoal, cara, tenta deixar essa base o mais perto possível do microfone. Por exemplo, você tem uma medusa, né, lá na frente. Em vez de você pegar um cabinho de 1 metro, ligar na base, ligar na mesa de som, cara, pega esse cabo, leva esse equipamento lá para o palco e liga ele lá. Lá ele vai estar muito mais perto. Se possível, assim, num lugar onde ele tem uma visão aberta, assim, né? As antenas não tem nenhum tipo de barreira, não tem uma parede. Também não adianta você pegar, tirar lá da frente e leva para o quartinho de instrumentos que está no fundo do palco. Não adianta. Tem parede, tem uma série de coisas. Tenta colocar isso no palco e não coloca no chão, porque às vezes a galera faz isso, não, beleza, vai colocar no chão do palco. Aí o pastor tá aqui, a base tá aqui, sabe? E é justamente o inverso. O ideal é que a base, o receptor, esteja ligeiramente mais alto que o emissor, ou seja, que o microfone. Então, acha um lugarzinho um pouquinho mais alto, coloca ele lá e coloca um cabo até a tua medusa ali para minimizar isso. Ah, José, isso vai eliminar o problema? Não, mas com certeza ele vai minimizar a possibilidade de você ter qualquer tipo de interferência nesse sentido. Ah, mas aí eu não consigo ver porque a minha base, ela mostra ali como é que tá a pilha do microfone. Cara, então você vai ter que fazer esse trabalho, em média, você tem que saber quanto que dura a sua pilha e antes de começar o culto, como é que a tua pilha tá, para que você não tenha necessidade. O mundo ele não é perfeito, pessoal. Então, existem várias situações que você precisa lidar e achar a solução para ela. Se o seu microfone, a base mostra como é que está a pilha, então tenha certeza que a sua pilha vai dar e leve esse microfone lá para frente. O que não pode é, por conta da pilha, você ter problemas com interferência. E por causa de problemas com interferência, você corre o risco do microfone ficar sem pilha, tá? Aliás, pilhas também são essenciais para a questão, né, da transmissão. A maioria desses microfones, eles usam as pilhas, né, são para alimentar o sistema de transmissão via rádio e não alimentar a cápsula do microfone. Tá? Isso é importante a gente lembrar aí e compartilhar com vocês. Então, leva essa base lá para frente para você ter menos problema com relação e coloque ela no lugar privilegiado em relação à base e um microfone. Outra coisa que eu sempre falo com o pessoal, e esse aí é o nosso quarto e último ponto, pessoal, é o posicionamento das antenas, tá? A galera, às vezes, você tem 2 antenas no teu receptor, às vezes uma, mas na maioria são 2 antenas. E aí você deixa as 2 antenas assim, ó, abaixadas e apontando uma para a outra. Galera, a antena é para estar em posição, e nem assim, cruzadas. É para elas estarem assim em pé. Às vezes um pouquinho ligeiramente aberto. Porque você, com o distanciamento de uma para outra, à medida que, por exemplo, pastorando de um lado para o outro no palco, né, você tem
uma melhor recepção em questão da base do microfone ali. Então, sempre para cima e ligeiramente abertas aí. Isso também vai ajudar muito em relação à recepção do seu sinal. Um outro problema com relação às antenas já é quando normalmente a galera tem muitos microfones. Aí você coloca todo mundo do vocal principal e do back com microfone sem fio. Aí você tem esse sistema de in-ear, né, sem fio. Aí você tem esse sistema de transmissão de instrumento sem fio. Então você precisa ter uma organização. Se você é um privilegiado de ter todos esses recursos, você precisa ter um sistema de organização muito bem feito. Seguir todas essas dicas, fazer todo o mapeamento, conhecer todos os dispositivos, né, achar as melhores frequências para cada um deles. E aí chega num outro problema que isso vai envolver antenas. E aí tá tudo isso no mesmo lugar. Tem gente que vai lá, coloca uma prateleira e sai colocando um receptor um do lado do outro. Isso é um grande problema, porque um receptor, ele começa, né, a antena de um receptor começa a ser um agente de interferência para o outro receptor. Eu sugiro que você dê uma olhada, né, em sistemas de antena para vários tipos de dispositivos. Cada fabricante vai ter o seu. É um sistema onde você, na verdade, interliga todos esses dispositivos. Claro, facilita muito se todos forem da mesma marca, do mesmo fabricante. Você interliga todas essas antenas, tá? E você espalha antenas pelo seu local, né? Pelo palco, pela igreja. Porque quando você tem vários dispositivos, um do lado do outro, cada um com a sua antena, isso vai fazer que uma antena acaba sendo um agente de interferência para outra dos receptores. Se possível, separa isso, coloca um grupo de receptores de um lado, outro grupo de receptores do outro, mas evite o máximo possível deixar todos esses dispositivos aglomerados aí, um do lado do outro, tá bom? Agora é a sua vez, galera. Deixa aí os seus comentários, o que você achou do vídeo, compartilhe aí com todos os seus amigos aí de igreja. Claro, não deixa de se inscrever para não perder, pessoal, nenhum conteúdo futuro nosso, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, por favor, não hesite em perguntar, tá legal? A gente está aqui para te ajudar. Bom, chegamos aí ao fim de mais um vídeo, pessoal, falando um pouco mais sobre sistemas aí sem fio, né? Sistemas de microfone sem fio. Espero que vocês tenham aí aprendido bastante com todo esse conteúdo nosso aí. Espero que vocês consigam implementar isso aí na igreja de vocês, né? Você que está tendo aí muito problema em relação à interferência, enfim, você consiga colocar todos esses pontos em prática. Muito obrigado aí, galera, por ficar com a gente aí até o final do vídeo, e a gente está aí para ajudar vocês no que for preciso, e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, um grande abraço, tchau, tchau.